Você está marchando, tudo está silencioso, nenhum inimigo à vista, mas de repente seu pé afunda e o chão te engole. Quando tenta gritar, já é tarde. Seu corpo está preso, perfurado, imobilizado. Você não foi vencido por um soldado, foi vencido pela inteligência de um império. O exército romano dominava não só com espadas, mas com armadilhas invisíveis que deixavam o inimigo em pânico antes mesmo da batalha começar. O chão era o verdadeiro campo de guerra, e se você ousasse pisar nele sem cautela, não voltava. Prepare-se. Hoje você vai entrar num território onde o menor passo podia ser o último. O exército romano não dominava só pela força bruta, mas pela mente estratégica. Suas armadilhas eram criadas para desestabilizar, confundir e destruir o inimigo antes mesmo do confronto. A arte da guerra, para eles, incluía o terreno como arma. Essas armadilhas variavam de simples buracos cobertos até dispositivos mecânicos complexos, mas todas tinham o mesmo objetivo: impedir o avanço, gerar pânico e minar a moral. A eficiência era tamanha que muitos soldados inimigos morriam sem sequer avistar um romano. O segredo de Roma era o invisível. Abaixo da terra, o terror era silencioso e implacável. A estímula era uma armadilha feita de madeira ou ferro, com pontas afiadas voltadas para cima, enterradas parcialmente. Ela era colocada em locais estratégicos como entradas de fortalezas, rotas de fuga ou avanço. O inimigo avançava e, sem perceber, era perfurado pelos pinos traiçoeiros. O efeito era imediato: ferimentos incapacitantes, tropas desorganizadas e avanço interrompido. Além disso, só o rumor da presença dessas estacas já fazia muitos soldados hesitarem. Era uma armadilha física e psicológica, pois desmotivava o ataque antes mesmo de começar. Júlio César as usou com maestria, em Alésia, e funcionou. Se esse nível de estratégia já te surpreendeu, imagina o que ainda está por vir. Se você chegou até aqui, é porque ama aprender o que a maioria ignora. Os detalhes que decidiram guerras, mas não estão nos livros escolares. E agora eu te peço algo simples: deixe o seu like. Isso mostra para o YouTube que essa história precisa alcançar mais gente. E se você sente que finalmente encontrou um canal onde a história é contada como ela merece, se inscreve agora. Aqui, cada vídeo é um mergulho profundo, onde você não só aprende, você vive a história. Roma vencia com inteligência, e você acaba de provar que faz parte desse time. À primeira vista, pareciam buracos comuns no solo. Mas a Lília era tudo menos comum. Cavadas em formato de quincúncio, 5 pontos como o lado do dado número 5, essas fossas escondiam estacas letais. Cobertas com galhos, terra e folhas, eram invisíveis ao inimigo. Ao pisar, o soldado era perfurado pelas estacas, muitas vezes envenenadas ou sujas, garantindo infecção. Elas protegiam fortalezas como as muralhas de Adriano e Antonino. Roma transformou beleza em morte, pois o nome Lilia vem de lírio, uma flor. Só que nesse jardim, cada passo errado era um fim. A genialidade das armadilhas romanas não estava só no dano físico. Elas implantavam o terror antes mesmo de ferir. Soldados sabiam que podiam morrer pisando no lugar errado. A incerteza corroía a confiança. Cada passo podia ser o último. Isso criava lentidão, hesitação e desorganização. Tropas que avançavam confiantes se tornavam massas confusas e vulneráveis. Ao lado das armas visíveis, Roma usava o medo como ferramenta de guerra. Não se via o inimigo, mas ele estava ali, debaixo da terra, esperando. E essa dúvida era mais poderosa que qualquer espada. Roma vencia antes do combate. Os Cipi eram fossas longas e rasas, com cerca de 1,5 metro, cavadas em formato de W. Dentro delas, os romanos colocavam galhos secos e pontiagudos.
Quando o inimigo tentava atravessar, caía e era mutilado. Essas fossas impediam a movimentação de tropas em massa e protegiam as linhas de defesa. Estavam posicionadas antes das Lília e das Estímula, criando um labirinto mortal. O formato dificultava a retirada dos soldados que caíam, tornando-os alvos fáceis. Júlio César utilizou o cipe extensivamente durante os cercos nas guerras gálicas. Roma sabia: um exército preso é um exército vencido. Quando o terreno permitia, Roma usava a natureza como aliada. Cavavam fossos e os enchiam de água, criando verdadeiros lagos artificiais. Esses poços impediam a passagem de tropas e máquinas de cerco. Rampas, torres móveis e arietes se tornavam inúteis quando o solo era pantanoso. A água engolia soldados desprevenidos, afogava quem tentava atravessar correndo. Também servia como linha de contenção para quem queria fugir da cidade sitiada. Ao redor das fortalezas, os poços de afogamento se tornavam muralhas invisíveis. O inimigo, ao tentar avançar, encontrava a morte líquida. Simples, silencioso e eficiente. Roma era astuta. Diferente das armadilhas fixas, o servus era ativado por movimento. Uma rede de galhos entrelaçados, escondida no chão, se fechava ao toque. Parecia solo normal, mas ao pisar, os galhos se erguiam como garras, prendendo soldados, cavalos ou rodas de carruagens. Imobilizados, viravam alvos fáceis para os arqueiros ou tropas de ataque. Júlio César os usou no cerco de Alésia, como parte de um cinturão defensivo. Quando o inimigo achava que estava livre, o solo o capturava. Era como se o próprio chão se rebelasse. Essa armadilha era imprevisível e extremamente eficaz. Um pesadelo camuflado. Roma nunca confiava em uma só linha de defesa. Usava as armadilhas em camadas. Cipe primeiro, depois Lília, seguida da Estímula e, por fim, os servos. Cada obstáculo debilitava ainda mais o inimigo. Quando as tropas pensavam que haviam vencido um desafio, caíam no próximo. Isso criava um cinturão intransponível ao redor de fortalezas e acampamentos. Era quase impossível atravessar tudo isso sem grandes perdas. O sistema causava pânico coletivo. O inimigo ficava exausto, ferido e vulnerável antes mesmo de chegar ao combate. Roma vencia pela exaustão. Uma aula de estratégia que poucos conseguiram imitar. Os STRPS, também conhecidos como tribulus ou murex ferreus, eram dispositivos com 3 pontas. Feitos de ferro ou madeira, eram jogados no chão para perfurar os cascos dos cavalos. Espalhados em campo aberto, impediam o avanço da cavalaria e das carruagens. Bastava um cavalo pisar neles para tombar, levando a destruição ao resto da formação. Eram especialmente eficazes contra carruagens com lâminas, como as usadas pelos partas. Sem os cavalos, esses veículos se tornavam inúteis. Roma desmontava a força do inimigo com pequenos objetos quase invisíveis. Um prego no caminho valia mais que 1000 lanças. Na Batalha de Carras, em 53 a.C., Roma enfrentou os partas, mestres em cavalaria. Sabendo disso, os romanos cobriram o campo de batalha com STRPS. Quando os cavalos inimigos avançaram, muitos caíram feridos e sangrando. As carruagens se desgovernaram, o exército se desorganizou. O terror se espalhou antes da primeira flecha ser disparada. Foi uma demonstração clara do poder das armadilhas romanas. Um plano simples, mas executado com precisão. Roma não precisava de batalhas justas, precisava de vitórias certas. E naquele dia, o chão falou mais alto que o aço. O estrategista romano Vegécio documentou com precisão o uso dos STRPs em seus tratados militares. Segundo ele, essas pequenas armadilhas eram o terror da cavalaria inimiga. Sua função era clara: inutilizar o cavalo e, com isso, desmontar a estrutura de ataque.
Vegésio também menciona que os STRPs eram extremamente eficazes contra carruagens com foices, uma arma temida e destrutiva. Ao desativar os cavalos, as carruagens viravam apenas carcaças inúteis no campo de batalha. Os escritos de Vegésio mostram que Roma não só usava a força, mas pensava em cada detalhe. A guerra era ciência, não caos. Às vezes, o truque mais eficaz é o mais simples. Os romanos cavavam buracos e os cobriam com terra, folhas e galhos. O inimigo, vendo um terreno aparentemente plano, avançava e caía. Os poços disfarçados eram quase impossíveis de detectar até que fosse tarde demais. Durante a Batalha de Lugduno, essa tática foi usada de forma magistral por Albino, o comandante adversário de Severo. Os romanos marcharam confiantes e foram surpreendidos. Várias legiões caíram, literalmente. É uma armadilha que exigia paciência e precisão, mas que rendia resultados devastadores. Quando o chão some, até o mais valente desmorona. Clódio Albino, general romano rebelde, usou os poços disfarçados para enganar as tropas do imperador Severo em Lugduno. Ele recuou de forma proposital, atraindo os soldados de Severo para um terreno onde haviam sido cavadas trincheiras camufladas. Quando os legionários avançaram, as valas cederam. O resultado foi um caos absoluto. Tropas inteiras caíram, ficaram presas, foram alvejadas de cima. Albino virou o próprio terreno contra seus inimigos. Mesmo sendo um inimigo de Roma, Albino usou técnicas que aprendeu com os próprios romanos. Uma ironia cruel, derrotado por sua própria tática. O mestre caiu pela obra de seu espelho. Na Batalha de Tanures, o Império Romano enfrentava os Sassânidas, mestres em guerra de emboscada. O general romano Belisário conduzia suas tropas com confiança, mas não sabia que o terreno estava cheio de poços disfarçados. Quando seus soldados marcharam, começaram a cair, um após o outro, em buracos invisíveis. A armadilha persa era simples, mas mortal. O pânico tomou conta. As formações se romperam. O império que ensinou o mundo a guerrear agora caía nas táticas de seus próprios livros. Os sassânidas aprenderam com Roma e usaram suas armas contra ela. Uma lição de humildade histórica. As armadilhas romanas tinham um propósito: nivelar o campo. Um exército inimigo mais numeroso perdia essa vantagem quando avançava em direção ao desconhecido. Cada passo podia esconder estacas, poços ou armadilhas móveis. Um exército que se divide para evitar armadilhas se enfraquece. Um que avança em bloco se torna alvo fácil. Assim, os romanos usavam o terreno como redutor de forças. Em vez de enfrentar 1000 soldados diretamente, Roma os forçava a avançar em corredores estreitos, por entre obstáculos invisíveis. No final, a força bruta era anulada pela estratégia, e o que parecia uma vantagem virava fraqueza. O que tornava Roma imbatível era a capacidade de lutar com aquilo que não se vê. Espadas eram apenas o fim do processo. O verdadeiro combate começava no planejamento do solo. Cada pedra, cada buraco, cada arbusto poderia esconder a morte. As armadilhas eram parte da arquitetura da guerra e muitas vezes matavam mais do que o próprio confronto. Isso revelava um império que pensava a guerra como xadrez, cada peça posicionada, cada movimento calculado. A vitória romana não era resultado de sorte ou bravura apenas, mas de estratégia invisível. Era uma guerra que começava antes da guerra, mas não podemos esquecer, por trás de cada armadilha havia dor real. Soldados presos, perfurados, afogados, mutilados. A genialidade de Roma tinha um preço alto, principalmente para seus inimigos. Muitos morreram sem sequer ver quem os atacava. Outros ficaram feridos de forma permanente. Os gritos ecoavam entre os vales antes mesmo do som das trombetas de batalha. As armadilhas não davam chances. Para muitos, a guerra terminava no primeiro passo.
E isso mostra que o terror psicológico era parte do arsenal. Roma não queria apenas vencer, queria dominar por completo, corpo, mente e espírito. Mesmo séculos após sua queda, o legado tático de Roma continua vivo. Muitos dos princípios usados nas armadilhas romanas são estudados em escolas militares modernas. Camuflagem, controle de terreno, armadilhas antitanque, tudo nasce da mesma lógica. Roma ensinou ao mundo que vencer uma guerra não é apenas confrontar o inimigo de frente, mas obrigá-lo a errar. A inteligência estratégica romana influenciou o mundo inteiro. De Napoleão aos manuais modernos de guerrilha, o pensamento romano está presente. As armadilhas, antes enterradas no solo, hoje estão nas doutrinas de defesa dos exércitos atuais. Nada é mais assustador do que um inimigo que você não vê. E Roma era mestre em transformar o chão num campo de armadilhas, caminhar em território. Romano era como jogar roleta russa com os pés. Qualquer passo poderia ser o último. Isso destruía a moral. Um exército sem confiança nos próprios passos é um exército derrotado. O medo de onde pisar anulava a força das tropas. E esse terror silencioso, invisível, era o que Roma queria provocar. Vencer pela mente antes do corpo. O chão era mais letal do que a lança. Era onde Roma escondia sua verdadeira arma. Depois de conhecer as armadilhas de Roma, fica a pergunta: qual delas era a mais letal? A estímula que feria em silêncio, os esteripés que desarmavam carruagens, as lília camufladas, ou os poços disfarçados que sugavam a vida. Talvez a mais mortal seja aquela que não vemos chegando. Roma entendeu isso. E por isso venceu tanto. As armadilhas não eram só obstáculos, eram símbolos do poder romano de dominar o tempo, o espaço e a mente dos inimigos. Cada armadilha era uma sentença. Agora pense bem, qual delas você jamais gostaria de encontrar no seu caminho? O mais assustador sobre as armadilhas romanas não era o ferro, a madeira ou as estacas afiadas. Era a mente por trás delas. Roma não dominou o mundo só com gládios, legiões ou muralhas. Ela dominou porque sabia pensar antes de agir, porque soube transformar o chão em sentença, o silêncio em arma, o tempo em aliado. Cada buraco cavado, cada armadilha plantada carregava uma mensagem. Você não está seguro nem quando acha que está. Essa é a verdadeira força de Roma. Vencer o inimigo antes que ele perceba que já perdeu. E talvez no fim, a maior lição que essas armadilhas deixam não é sobre guerra, é sobre visão, sobre preparo, sobre inteligência, porque quem espera o ataque para reagir já está perdendo, mas quem molda o terreno antes da batalha nunca entra nela sozinho. Se essa história te fez enxergar a guerra com outros olhos, se em algum momento você sentiu algo mudar dentro de você, como se o passado tivesse sussurrado que a verdadeira força não está no tamanho da espada, mas na forma de pensar, então eu te peço algo sincero: retribua, não a mim, mas ao conhecimento, à experiência que você acabou de viver. Deixe o seu like. Isso ajuda esse vídeo a chegar a outras pessoas que, como você, também merecem sentir essa transformação. E se você quer continuar descobrindo histórias assim, que não só informam, mas mudam a forma como você vê o mundo, então se inscreva no canal agora. Aqui, cada vídeo é feito com alma, porque a história, quando contada do jeito certo, muda a gente por dentro.